Capítulo 1. O último verão de Aurora. O vento do mar atravessava as persianas como uma respiração antiga, enchendo a suíte principal com cheiro de sal e madeira úmida. A mansão Torres de Almeida ergue-se sobre o promontório de Vila Antares como um navio ancorado no penhasco, vigiando a enseada desde tempos em que as cartas eram mais rápidas que pessoas. Na cama alta de cabeceira entalhada, Aurora Torres, 82 anos, observava o teto com a atenção de quem examina um mapa de rotas secretas. O médico dizia que era cansaço do coração. Amara, a enfermeira que dormia no quarto ao lado, chamava de teimosia do corpo. Aurora preferia outro nome: tempo. O tempo, afinal, sempre fora o único adversário à altura. Naquela manhã, ela pediu que abrissem as janelas. Queria ouvir o mar como se ouve um velho conhecido que volta para contar o resto da história. Ao longe, os barcos de pesca cortavam a lâmina azul, e as gaivotas riscavam o céu com gritos metálicos. Sobre a cômoda, um envelope pardo com o selo do cartório aguardava como um animal paciente. Dentro, o documento final, preparado com o advogado Bento Varela, instruções que fariam seus filhos voltar à Vila Antares, quisessem ou não. Aurora tocou o sinete de prata. A enfermeira entrou silenciosa. Mande aprontar a sala de jantar. Quero a toalha de linho do casamento de minha mãe, a porcelana de conchas e as taças de cristal. Hoje, a casa precisa parecer maior do que nós. Vai ser um almoço de família? Perguntou Amara, sem disfarçar a surpresa. Vai ser um acerto de contas. Os convites haviam saído 2 dias antes, redigidos à mão por Aurora, com a mesma caligrafia firme que assinará propriedades, doações e promessas ao longo de 6 décadas. Retornem. Precisamos falar do que enterramos. Foram endereçados a Helena, a primogênita que transformará o sobrenome em marca de hotelaria, a Miguel, o favorito da juventude, hoje político municipal com sorriso de outdoor. A Júlia, a mais distante, que fugira para Lisboa e nunca mais voltará a tempo de nada, e a Tomás, o caçula de espírito errante, que vivia entre guitarras, barcos e dívidas. Havia ainda um 5º envelope, sem remetente visível, lacrado com cera. Aurora o segurou por alguns segundos, como quem mede o peso de um passado indivisível, e então o devolveu à cômoda. Tudo tinha hora. A casa despertou para o ritual como um animal velho que conhece a ordem das coisas. As criadas abririam janelas, o cozinheiro testaria o forno a lenha, o jardineiro apararia as buganvílias diante do pórtico. No corredor principal, os retratos a óleo dos antepassados, escurecidos pelo sal, pareciam inclinar-se discretamente quando alguém passava. Era costume em Vila Antares dizer que as paredes da mansão guardavam vozes. Aurora nunca desmentira. As vozes lhe serviam. O primeiro a chegar foi Miguel, num carro preto que levantou poeira na estrada de terra. Trazia um buquê econômico e o mesmo perfume amadeirado de campanhas eleitorais. Beijou a mãe na testa com gentileza ensaiada. Vim assim que recebi, mamãe. Fiquei preocupado. Preocupação de campanha dura até a próxima pesquisa, respondeu Aurora, seca. Sente-se. Vai precisar de coluna reta. Helena chegou em seguida, impecável num tailleur bege que não combinava com o vento de sal, entrou como quem inspeciona um lobby. Abraçou a mãe sem se permitir fraquezas. Hotel novo em Salvador? Perguntou Aurora. 2. E uma parceria com uma rede espanhola. Parcerias custam mais que alianças. Lembre-se disso quando for a hora. Júlia desceu do táxi com uma mala pequena e olhos de aeroporto. Não trouxe flores. Trouxe um silêncio que parecia ter atravessado o Atlântico. Tomás apareceu por último, de barco, atracando no velho trapiche. Subiu a escadaria descalço, uma camisa aberta no peito, o cabelo ao vento. Aurora sorriu de leve, alguns desaforos do tempo ela ainda se permitia. Reunidos no salão, os 4 irmãos se observaram como desconhecidos que conhecem demais. O relógio de parede soou 12 badaladas que se espalharam pela madeira. Aurora pediu que servisse o caldo de peixe, o pão de fermentação lenta, os figos assados com mel de rocha. Falou-se de mares, voos, obras e eleições.
Não se falou de ausências. Quando as taças foram novamente preenchidas, Aurora apoiou as mãos na mesa. O cristal cessou de vibrar. Meus filhos, o verão está acabando, disse, e a frase, simples, fez o vento encostar no vidro. E com ele, a paciência dos mortos. Helena endireitou o pescoço. Miguel coçou a gravata. Júlia apertou o guardanapo. Tomás sorriu por reflexo, mas o sorriso não encontrou lugar. Aurora pegou o envelope pardo e o abriu com uma pequena faca de marfim. Retirou 2 folhas. Não o leu. Só olhou cada rosto, como quem confere uma última vez a posição das peças. Um de vocês não nasceu nesta família. Foi trazido até mim numa madrugada em que o mar devolveu mais do que deveria. Eu aceitei, como quem aceita uma onda. Primeiro ela bate, depois leva. E o que ela levou, nenhum de vocês sabe. A mesa respirou, pesada. Amanhã, ao pôr do sol, abriremos o testamento. Mas hoje, vocês vão dormir em seus quartos de infância. Vão andar por esta casa. Vão ouvir as paredes. E no fundo do corredor, se tiverem coragem, abram o quarto trancado. O que procuram está lá. Não em papéis. Em coisas. Levantou-se, amparada pela enfermeira. Antes de sair, pousou o 5º envelope diante dos 4. Este pertence a quem tiver a coragem de abri-lo primeiro. Coragem não é virtude. É custo. E aqui, meus filhos, tudo tem preço. Aurora deixou o salão enquanto o mar subia um tom. Na mesa, ninguém tocou o envelope. Lá fora, as gaivotas rodavam sobre o penhasco como vírgulas no céu. E em algum lugar do corredor norte, atrás de uma porta esquecida, soou o estalo de uma fechadura que não era aberta desde o verão de 1989. Capítulo 2 – O retorno à Vila Antares. O sol de fim de tarde tingia as paredes brancas da mansão com tons dourados e laranjas. Do lado de fora, o mar avançava e recuava com a cadência preguiçosa de quem sabia que, cedo ou tarde, levaria mais um pedaço daquele penhasco. Dentro, os passos ecoavam pelos corredores largos, carregando não só o som das solas, mas também lembranças que cada herdeiro fingia não ter. Helena foi a primeira a subir para o quarto de infância. Reconheceu o cheiro de cedro e alfazema, o mesmo que Aurora fazia questão de manter nos armários. A cama de madeira escura estava impecável, com cobre-leito bordado à mão que sua avó fizera. Na estante, todos os livros de etiqueta e negócios que ela deixará aos 17 anos ainda estavam lá, como se nunca tivesse partido. Helena passou os dedos pela lombada de um deles, o poder da imagem, e um bilhete caiu. Papel amarelado, caligrafia de Aurora, as portas se abrem para quem sabe onde bater. Ela dobrou o bilhete e o colocou no bolso sem comentar com ninguém. Miguel, por outro lado, não subiu. Caminhou até o terraço lateral, acendeu um charuto e observou a vila lá embaixo. Daquela altura, via-se o cais, as ruas estreitas e a praça principal. Ele conhecia cada canto dali, e também cada voto que já havia comprado naqueles becos. Mas estar de volta à casa não lhe trazia orgulho. Era como entrar no gabinete de um adversário político. Tudo ali tinha olhos, e nenhum deles piscava. A cada tragada, lembrava-se de quando ainda acreditava que Aurora o via como herdeiro natural. Agora, a dúvida mordia como sal em ferida. Júlia permaneceu na sala de estar por alguns minutos após o almoço, percorrendo com o olhar os retratos de família. Reconhecia as roupas, os cenários, até os sorrisos ensaiados. Mas havia algo que sempre lhe incomodou. Em nenhuma daquelas fotos Aurora a segurava no colo. Mesmo o bebê, aparecia nos braços de Miguel, de Helena ou de uma das tias. Nunca da mãe. Isso lhe queimava mais do que queria admitir. Levantou-se e subiu devagar, evitando o corredor norte, onde ficava o tal quarto trancado. Só de passar perto, sentia como se a porta tivesse um peso próprio, puxando o ar ao redor. Tomás, o caçula, parecia o mais à vontade. Caminhou descalço pela casa como quem explora um barco antes de zarpar. Entrou na cozinha, pegou uma garrafa de vinho e 2 taças e foi até a varanda voltada para o mar. Ali, ficou conversando com Amara, a enfermeira,
que parecia conhecê-lo melhor do que muitos de seus irmãos. Entre goles e risadas, Tomás arriscou: "Sabe o que tem no quarto trancado, Amara?" Ela sorriu sem mostrar os dentes. "Sei. Mas não é meu segredo para contar." "Então é de quem?" "Da mamãe?" "Não só dela." À noite, cada um jantou sozinho em seu canto. Não houve brinde, nem conversa. Apenas o som distante do mar e o render dos móveis antigos. No corredor central, o quinto envelope permanecia sobre a mesa de centro, intacto. Nenhum deles quis ser o primeiro a tocá-lo, por orgulho, por medo ou por pura estratégia. Quando a casa se aquietou, passos leves ecoaram no andar de cima. Júlia abriu a porta do quarto e espiou. Viu Miguel indo na direção do corredor norte, uma vela na mão. Seguiu-o à distância. Ele parou diante do quarto trancado, tentou a maçaneta e murmurou algo que ela não ouviu. Depois, retirou um molho de chaves do bolso, mas nenhuma funcionou. Antes de sair, encostou a vela no batente, iluminando algo gravado na madeira, um símbolo. Parecia uma âncora, mas quebrada no meio. Júlia recuou antes que ele a visse. De volta ao seu quarto, desenhou de memória o símbolo num pedaço de papel. Nunca o tinha visto antes, mas sabia, instintivamente, que aquele sinal não pertencia a Aurora. Pertencia a outra história. Talvez a história do filho trocado. Na madrugada, um trovão cortou o céu e fez tremer as vidraças. Helena acordou com um ruído baixo no corredor. Abriu a porta e, no escuro, viu o quinto envelope, aberto sobre a mesa. O papel de dentro havia sumido. Alguém, naquela casa, já sabia mais do que os outros. E a primeira peça acabava de se mover. Capítulo 3 – O jantar da revelação. O dia amanheceu pesado, com o céu carregado e o mar mais bravo que de costume. O vento entrava pelas frestas da mansão como se quisesse arrancar segredos das paredes. Aurora, deitada na poltrona da varanda coberta, observava as ondas sem expressão. Era como se calculasse a maré exata para lançar a próxima pedra na água e ver o impacto se espalhar. Ao entardecer, chamou Amara. Hoje todos jantam juntos. Sua voz não admitia réplica. A mesa grande, as velas, e o vinho da safra de 1989. Amara assentiu e começou os preparativos. O cheiro de cordeiro assado e alecrim tomou a casa, misturando-se ao aroma de madeira encerada. A cada prato disposto, a tensão parecia mais palpável. Pouco antes das 8, os 4 irmãos entraram no salão. Helena impecável, Miguel com o terno desabotoado, Júlia mais séria que o habitual e Tomás com o cabelo ainda úmido do banho, trazendo consigo o sal do mar. Ninguém falava sobre o quinto envelope, mas todos o tinham em mente, e, sobretudo, todos sabiam que ele havia sido aberto. Aurora, sentada à cabeceira, esperou que as taças fossem servidas. Ergueu a sua. Aos que voltaram. Sua voz era firme, quase cortante. E aos que terão que decidir se permanecem. Helena bebeu num gole, sem desviar o olhar. Miguel fingiu um sorriso. Júlia apenas umedeceu os lábios no vinho. Tomás pousou a taça intacta sobre a mesa. Esta casa, começou Aurora, não é feita só de paredes, mas de nomes. E um desses nomes nunca deveria estar aqui. Silêncio. Apenas o crepitar da lareira. Um de vocês. Ela continuou, foi trazido para dentro dos muros sem ter nascido deles. E, ainda assim, cresceu carregando nosso sangue, ou o que acreditava ser nosso sangue. Helena apertou o guardanapo no colo. Júlia mordeu a parte interna da bochecha. Tomás recostou-se na cadeira. Miguel respirou fundo, com o queixo levemente erguido. Aurora então lançou a primeira flecha. Miguel. Ele se endireitou. Sim, mãe? Quando você nasceu, o mar estava de ressaca. Seu pai e eu estávamos longe. E você só foi trazido para esta casa 2 dias depois do parto. O salão inteiro pareceu encolher. Está insinuando que eu não sou seu filho? Perguntou, a voz grave. Não insinuações, Miguel.
Há documentos. Há testemunhas. Ela apoiou a mão sobre uma pasta ao seu lado. E há um motivo pelo qual, desde jovem, você nunca se pareceu, nem comigo, nem com ele. Júlia olhou para Miguel e, por um instante, como se algo tivesse se encaixado, desviou os olhos. Helena apenas mantinha o semblante de pedra. Tomás soltou um riso curto, irônico. E por que agora? Perguntou Miguel. Por que esperar 48 anos para dizer isso? Aurora inclinou-se levemente para a frente. Porque o tempo de guardar acabou. O que está escondido no quarto trancado responde a essa pergunta. Mas, até lá, quero ver como cada um de vocês reage à possibilidade de não ser quem pensava. Miguel empurrou a cadeira e levantou-se. O rosto vermelho, a respiração curta. Se isso for um jogo, mãe, saiba que eu nunca jogo para perder. Saiu sem olhar para trás. Os outros permaneceram em silêncio. Aurora recostou-se na cadeira, satisfeita. Amanhã, às 9, todos no corredor norte. Vamos abrir a primeira porta. E se levantou, deixando para trás o eco das suas palavras. Na cozinha, mais tarde, Amara limpava as taças quando Helena entrou. Sem rodeios, perguntou. Foi você quem abriu o envelope? Amara parou por um segundo, mas não respondeu. Apenas continuou secando o cristal. Helena se aproximou, baixando a voz. Seja quem for o filho trocado, não é só sobre ele. É sobre todos nós. E saiu, deixando no ar uma frase que Amara entendeu melhor do que gostaria. Capítulo 4 – O filho trocado. O amanhecer trouxe um céu cinza chumbo, e a mansão parecia absorver aquela luz triste. As paredes úmidas exalavam um aroma de sal e lembrança. No corredor norte, diante da porta de madeira maciça que permanecerá fechada por décadas, Aurora já aguardava sentada numa cadeira de braços, como se fosse a guardiã daquele segredo. Às 9 horas em ponto, Helena, Júlia, Tomás, por último, Miguel, se posicionaram. Ele entrou sem cumprimentar ninguém, o olhar duro, ainda carregando a raiva da noite anterior. Aurora entregou a chave a Tomás. Abra. O estalo da fechadura ecoou pelo corredor. O ar que escapou dali era frio, com cheiro de papel envelhecido e maresia antiga. O cômodo era pequeno, com paredes cobertas por prateleiras e armários fechados. No centro, uma mesa redonda, e sobre ela, uma caixa de metal enferrujada, trancada com um cadeado simples. Aurora apontou. Está aí o que precisam ver. Helena abriu a caixa. Dentro, havia uma pasta com documentos antigos, recortes de jornal, anotações médicas, no topo, uma certidão de nascimento. O nome de Miguel estava lá, mas a data e o local não coincidiam com o que ele sempre ouvirá. Em vez de Vila Antares, constava o registro em uma pequena cidade do interior, São Tiago das Areias, 2 dias após a data que conhecia como sendo seu aniversário. Miguel pegou o papel, encarou a mãe. Por que nunca me contou? Aurora manteve a calma. Porque na época você era pequeno demais para entender, e depois, era tarde demais para mudar. Helena folheava outros papéis e encontrou uma nota de internação hospitalar em nome de uma mulher chamada Marina Duarte, datada na mesma semana do registro de Miguel. Ao lado, preso com um clipe, um recorte de jornal. Corpo de jovem é encontrado na praia de São Tiago. Suspeita de afogamento. Família não localizada. Júlia, até então em silêncio, disse. Marina Duarte, esse nome me soa familiar. Aurora desviou o olhar, mas não rápido bastante para esconder a atenção. Tomás retirou um envelope menor do fundo da caixa. Dentro, uma fotografia desbotada, uma mulher jovem, cabelos escuros, sorrindo para a câmera. No colo, um bebê recém-nascido, Miguel, inegavelmente. Miguel encarava a foto como se tentasse extrair dela um pedaço de si mesmo. Quem era ela? Aurora respondeu num tom baixo, quase um sussurro. Era a mulher que te trouxe ao mundo. O silêncio que se seguiu foi cortado apenas pelo som distante das ondas. Enquanto Miguel guardava a foto no bolso,
Helena encontrou um segundo envelope na caixa. Nele, outra certidão de nascimento, mas dessa vez com o nome Júlia Torres de Almeida. Só que o sobrenome Torres fora acrescentado à mão, e o documento original trazia outro, Júlia Carvalho. Helena levantou os olhos, e pela primeira vez desde que chegará, Aurora perdeu o controle do semblante. Então não é só o Miguel, disse Helena, quase num sussurro. Júlia deu um passo à frente, pálida. O que isso significa? Aurora não respondeu. Apenas pediu para Amara fechar a porta do quarto trancado. Alguns muros, meus filhos, não desabam de uma vez. Eles caem pedra por pedra. E saiu, deixando todos com mais perguntas do que respostas. Capítulo 5. A cláusula do testamento. O dia seguiu arrastado depois da descoberta no quarto trancado. Nenhum dos irmãos almoçou junto. Miguel sumiu no terraço, encarando o mar com a fotografia da mãe biológica ainda no bolso. Júlia se trancou no quarto, lendo e relendo sua certidão de nascimento como se as letras pudessem, de repente, mudar. Helena passava os dedos nas bordas do bilhete que encontrara no dia anterior, tentando decifrar se aquilo era um enigma ou apenas um aviso de Aurora. Tomás, por sua vez, parecia inquieto demais, como se já soubesse algo que os outros não. Às 6 da tarde, Amara convocou todos ao salão principal. Aurora estava sentada na cabeceira da mesa, o testamento aberto à sua frente e o advogado Bento Varela ao lado, com expressão de quem preferia estar em qualquer outro lugar. Meus filhos, começou Aurora, com a voz lenta, mas firme, está na hora de vocês conhecerem a cláusula que manterá esta casa de pé, ou fará tudo ruir de vez. Bento pigarreou e leu em voz alta. Aos meus herdeiros legítimos, declaro que a herança da família Torres de Almeida, incluindo bens, investimentos e esta propriedade, será repartida apenas após a identificação confirmada, com provas irrefutáveis, de qual entre vocês foi o filho trocado na maternidade. Até que essa verdade seja estabelecida, todos deverão permanecer na mansão Torres, sob as regras estabelecidas por mim. Qualquer saída sem autorização implicará renúncia automática à herança. O silêncio que se seguiu foi espesso, sufocante. Isso é um absurdo, disse Miguel, com um meio riso de descrença. Quer dizer que estamos presos aqui até provarmos quem pertence ou não a esta família? Não é só isso, acrescentou Helena, fitando a mãe. Essa cláusula transforma todo mundo em suspeito. Exatamente, respondeu Aurora, sem disfarçar um leve sorriso. Quero ver quem tem coragem de abrir as feridas até o fim. Júlia se inclinou para a frente. E como pretende que a gente descubra isso? Vai nos dar pistas como num jogo? Aurora apontou para Bento. O advogado abriu uma pasta e retirou uma série de envelopes lacrados, cada um com o nome de um dos filhos. Dentro desses envelopes, há informações, documentos e talvez, mentiras. Vocês decidirão o que fazer com o que encontrarem. Guardem para si, ou compartilhem. Cada escolha terá consequência. Tomás pegou o dele primeiro, girando-o entre os dedos. E se alguém decidir não abrir? Então, disse Aurora. Viverá com a dúvida, e perderá a chance de saber a própria verdade. Miguel agarrou o seu, mas não abriu. Helena colocou o dela sob o braço. Júlia, com mãos trêmulas, segurou o seu como quem segura dinamite. A cláusula começa agora, concluiu Aurora. 30 dias. É o tempo que terão para descobrir quem é o filho trocado. Ou todos saem daqui de mãos vazias. Ela se levantou, e ao passar pela porta. Virou-se. E não se enganem, talvez não seja apenas um. O som de seus passos ecoou pelo salão enquanto a tempestade começava a estourar lá fora. Capítulo 6. O quarto trancado. A tempestade varria a Vila Antares com rajadas que faziam os vidros da mansão estremecer. A eletricidade piscava, lançando sombras que corriam pelas paredes como vultos antigos. Era quase meia-noite quando Miguel, sozinho no terraço, decidiu que não dormiria sem tentar novamente abrir o quarto trancado. Com a chave que Aurora havia entregado mais cedo,
Entrou no corredor norte. O ar ali era diferente, mais frio, mais denso, como se cada centímetro tivesse absorvido histórias que ninguém queria contar. Abriu a porta com cuidado para não chamar atenção, iluminando o cômodo com a luz vacilante de uma lanterna. As prateleiras, ainda cheias de pastas e caixas, pareciam observar cada movimento. Mas não era nelas que ele buscava. Lembrava-se nitidamente de que, na manhã anterior, Helena mexera na caixa de metal sobre a mesa, e de como a mãe desviara o olhar quando ele notara a pasta no fundo, deixada para trás. Miguel empurrou a caixa para o lado e, com esforço, arrastou a mesa alguns centímetros. Por trás dela, uma fenda irregular na parede chamou sua atenção. A madeira estava mal fixada. Forçou com a ponta da chave até desprender um painel estreito. Lá dentro, embrulhado num tecido gasto, encontrou um álbum fotográfico. A capa, de couro marrom, estava marcada com as iniciais MD, as mesmas do nome da mulher que aparecia em sua certidão de nascimento, Marina Duarte. Folheou devagar. As primeiras fotos mostravam uma jovem sorridente segurando um bebê, ele mesmo, não havia dúvida. Mas, à medida que avançava, outras imagens apareciam, a mesma Marina, agora com uma menina de traços familiares. Cabelos lisos, olhar profundo. Júlia, com não mais de 2 anos. Miguel parou. Passou o dedo sobre a imagem. Não fazia sentido. No verso de uma das fotos, a caligrafia de Marina. Meus 2 tesouros, juntos. Setembro de 1980. O coração de Miguel disparou. A data não batia com a versão oficial da família. Segundo Aurora, Júlia nascerá em 1982 e jamais tivera contato com Marina. Enquanto encarava aquela prova silenciosa, um estalo seco veio da porta. Ele girou o corpo e, por um segundo, a lanterna iluminou um rosto no batente. Helena. O que você está fazendo aqui? Perguntou ela, com a voz baixa e afiada. Miguel hesitou, fechando o álbum. Procurando respostas. As mesmas que você. Ela deu um passo à frente, os olhos fixos no volume em suas mãos. Esse álbum não estava na caixa que mamãe mostrou. Exato. Ele guardou o álbum no casaco. O que significa que ela queria esconder? Helena franziu a testa. E se não for só sobre você? Não é, respondeu ele, firme. É sobre mim e a Júlia. O silêncio entre os dois foi cortado por outro trovão. Helena olhou para a porta, depois para o álbum. Tranque de novo. Ninguém pode saber até termos certeza. Eles saíram juntos, apagando a luz. Mas, no corredor, uma sombra se moveu discretamente para o lado oposto. No escuro, Júlia descia as escadas, com o envelope dela já aberto nas mãos. Capítulo 7. Cartas sem remetente. A sala de estar estava mergulhada em penumbra quando Júlia se acomodou no sofá com o envelope aberto no colo. O vento lá fora batia nas janelas como se quisesse entrar, e a luz do abajur mal alcançava a ponta de seus dedos. Dentro do envelope, havia 3 cartas, todas escritas à mão, em papel amarelado pelo tempo. Não traziam data nem assinatura, mas o estilo de escrita denunciava uma mulher, frases cuidadas, letras bem desenhadas e um perfume antigo impregnado nas fibras. Júlia começou a ler a primeira. Minha menina. Sei que não posso estar aí, mas penso em você todos os dias. Peço que seja forte e que não se esqueça de que o mar devolve tudo o que leva. Um dia, ele me trará até você. A segunda era mais curta, quase um bilhete. Seu sorriso me dá forças. Guarde a concha azul que lhe dei. Ela saberá o caminho de volta. Júlia pousou as cartas no sofá e pegou a terceira, com as mãos trêmulas. Se algum dia lhe disserem que eu nunca existi, olhe para sua irmã e saberá que mentem. Ela é a prova de que fomos 3 e não 2. Ela carrega o mesmo sangue que você. O ar faltou por um instante. Sua irmã. A quem aquela mulher se referia? Helena? Ou Miguel? Foi então que percebeu algo no canto inferior do envelope, um pequeno carimbo, desbotado,
com as letras STA, as mesmas iniciais de São Tiago das Areias, a cidade onde, segundo os documentos que Miguel encontrara, ele havia sido registrado. Júlia guardou as cartas e subiu as escadas decidida a confrontar Aurora, mas parou no meio do caminho ao ouvir vozes vindas da cozinha. Aproximou-se devagar e reconheceu as falas, Helena e Miguel. As fotos não mentem, Helena. Se eu estava com Marina, e Júlia também, então alguém apagou esses anos da nossa história. Miguel falava baixo, mas a tensão na voz era clara. E se essas fotos foram feitas para confundir? Helena retrucou. Mamãe sempre soube como manipular o que os outros lembram. Ou para proteger alguém. Ou para proteger ela mesma. Júlia recuou antes que notassem sua presença. Voltou ao quarto, trancou a porta e tirou do fundo da mala uma pequena caixa de metal. Abriu com uma chave que carregava desde adolescente e retirou um objeto embrulhado em pano. Uma concha azul, polida, com uma rachadura no meio. Ela não lembrava de quem a receberá, apenas que Aurora sempre dizia para não dar importância a velharias. Mas agora, com as cartas, a concha parecia muito mais do que um enfeite. No verso da concha, gravadas de forma quase invisível, havia letras minúsculas, MD. O mesmo que estava no álbum encontrado por Miguel. Lá fora, o mar rugia contra as pedras do penhasco. Júlia fechou os olhos, e por um instante, a lembrança veio em flashes. Um colo quente, uma voz suave dizendo para segurar forte a concha, o cheiro de sal e sabonete simples, e um rosto de mulher que não era Aurora. Marina, sussurrou. A certeza crescia como uma onda. Miguel não era o único ligado a essa mulher. E, se isso fosse verdade, o filho trocado poderia, na verdade, ser 2. Capítulo 8. A mentira de Miguel. O dia amanheceu com um mar calmo, mas a mansão parecia vibrar em um ritmo próprio, como se pressentisse que mais uma camada de mentiras estava prestes a ser arrancada. Helena acordou cedo, determinada a confrontar Miguel. O irmão vinha evitando todos desde que encontrara o álbum no quarto trancado, e seu silêncio soava menos como prudência e mais como estratégia. Encontrou-o na varanda lateral, fumando um charuto e observando o horizonte. O álbum já não estava com ele, o que, para Helena, era o primeiro sinal de que havia algo escondido. Preciso ver as fotos de novo, disse ela, sem rodeios. Miguel não tirou os olhos do mar. Já olhou ontem. Ontem você me mostrou o que quis. Quero ver tudo. Ele soltou a fumaça devagar. Algumas coisas é melhor não mostrar. Helena cruzou os braços. Melhor para quem? Para você? Ou para todos nós? Miguel se virou, finalmente encarando-a. Melhor para evitar que Júlia enlouqueça. O nome de Júlia caiu entre eles como uma pedra. Helena estreitou o olhar. Então você confirma. Marina não era só sua mãe. Miguel hesitou, e foi o suficiente para que Helena percebesse que havia mais. O que está escondendo, Miguel? Ele jogou o charuto no cinzeiro e se inclinou contra o parapeito. Há 2 meses, antes de receber a carta de Aurora, eu estive em São Tiago das Areias. Helena franziu a testa. Por quê? Recebi um telefonema anônimo. A voz disse apenas, se quer saber quem é de verdade, venha ao Cais Velho, meia-noite. E você foi? Fui. Ele olhou para o mar antes de continuar. Encontrei uma mulher idosa, de lenço na cabeça, que me entregou uma caixa de sapatos. Disse que pertencia a Marina. E que eu devia esconder até o momento certo. O que tinha na caixa? Miguel respirou fundo. Um vestido infantil azul, manchado de sangue. Pequeno demais para ser meu. E uma pulseira de contas com o nome. Júlia. O silêncio se fez pesado. Helena se sentou, tentando processar. Por que não contou isso ontem, quando vimos as fotos? Porque ainda não sei o que significa. E por que se eu entregasse a caixa agora, a Aurora poderia destruí-la antes que fosse examinada? Helena se inclinou para a frente, a voz baixa e cortante. Você não entende? Isso muda tudo. Talvez não seja só sobre o filho trocado.
Talvez seja sobre um crime. Miguel passou a mão no rosto, cansado. Por isso escondi a caixa. Está no fundo falso do meu armário. Helena se levantou, decidida. Então vamos pegá-la. Agora. Mas, ao abrirem o fundo falso do armário de Miguel, a caixa não estava mais lá. Em seu lugar, apenas um papel dobrado. Helena abriu e leu em voz alta. O que vocês procuram está onde o mar não chega, mas o sal ainda vive. Miguel e Helena se entreolharam. O enigma não era difícil para quem crescerá em Vila Antares. Aquela era uma referência clara à cripta sob a capela da mansão, construída de pedra, onde o cheiro de sal impregnava mesmo longe da água. E se a caixa estava lá, alguém já tinha mexido. Capítulo 9. O retrato sem rosto. A cripta da capela da mansão ficava nos fundos do jardim, atrás de um portão de ferro que rangia como se reclamasse cada vez que alguém o abria. Miguel e Helena chegaram pouco depois das 10 da manhã, levando lanternas e um molho de chaves que Helena pegara discretamente da gaveta de Aurora. O interior da capela estava frio e úmido. As paredes de pedra exalavam aquele cheiro salino característico, como se o mar tivesse respirado ali dentro durante séculos. Atrás do altar, uma escada estreita descia em espiral, conduzindo a um espaço amplo, iluminado apenas por fendas na rocha que deixavam entrar luz filtrada. A cripta era usada como ossário, mas também guardava objetos antigos da família, baús, molduras, velas antigas, relicários. Helena passou a lanterna devagar até que um canto chamou sua atenção, uma tela grande, apoiada contra a parede, parcialmente coberta por um tecido. Puxou o pano e revelou um retrato antigo, um casal elegante, vestido como nos anos 70, com um bebê nos braços. Tudo parecia intacto, menos o detalhe mais perturbador. O rosto da mulher havia sido arrancado da tela com cortes precisos de lâmina, deixando apenas a silhueta deformada. Miguel se aproximou, examinando a pintura. Esse terno é o do nosso pai, Ernesto Torres. Helena assentiu. E pela posição da mão, ela estava segurando o bebê. No canto inferior direito, uma assinatura, A.M. Duarte. Duarte, murmurou Miguel. Marina Duarte. Helena passou a mão pela borda da tela e encontrou, grampeado na parte de trás, um pequeno envelope de papel pardo. Abriu com cuidado. Lá dentro, uma foto em preto e branco, menor que a palma da mão. Mostrava a mesma cena do quadro, mas com o rosto intacto. Marina, jovem, sorrindo, e o bebê que claramente não era Miguel nem nenhum dos irmãos que conheciam. Quem é essa criança? Perguntou Helena. Antes que Miguel respondesse, um ruído metálico ecoou pelo salão da cripta. Passos pesados. Eles apagaram as lanternas instintivamente. Do alto da escada, uma sombra desceu, carregando algo nas mãos. Era Júlia. E ela trazia a caixa de sapatos. Vocês estavam procurando isso, não é? Disse ela, a voz baixa, quase um sussurro, mas carregada de tensão. Miguel se aproximou. Onde encontrou? No quarto de Aurora. No fundo do baú de roupas de inverno. Ela colocou a caixa no chão e abriu. Dentro, o vestido azul manchado e a pulseira com seu nome. Vocês vão me explicar o que isso significa? Helena hesitou. Significa que talvez você, e eu, não sejamos filhas de Aurora. O silêncio na cripta foi quebrado apenas pelo som distante das ondas batendo contra o penhasco. E o quadro, com seu rosto arrancado, parecia observar tudo, ou acusar. Capítulo 10. O acidente no cais. A manhã seguinte começou com um burburinho incomum em Vila Antares. Da varanda da mansão, era possível ouvir o som das sirenes misturado às vozes agitadas que vinham do cais. Uma névoa densa se erguia sobre a enseada, e o sino da capela da vila tocava de forma insistente, chamando a atenção até de quem fingia não querer saber. Tomás foi o primeiro a voltar da rua com a notícia. Entrou na sala de estar ainda ofegante. Teve um acidente no cais velho. Helena se levantou de imediato. Quem? O velho pescador Aderbal, o que sempre ficava perto do galpão abandonado. Ele está bem?
Perguntou Júlia, apreensiva. Tomás balançou a cabeça. Não. Morreram tentando tirar ele da água. Disseram que foi queda. Mas eu ouvi 2 caras comentando que ele foi empurrado. Miguel franziu a testa. Empurrado? Por quem? Tomás olhou para os irmãos, hesitando. Ninguém sabe. Mas, antes de cair, dizem que ele gritava o nome Marina. A sala ficou em silêncio. No final da tarde, Helena e Miguel decidiram ir até o cais. A névoa já havia se dissipado, mas a área estava isolada por cordas. O galpão abandonado, onde Aderbal passava horas, tinha a porta entreaberta. Lá dentro, o cheiro de peixe velho e madeira molhada impregnava o ar. No canto, sobre uma mesa improvisada, havia uma pilha de papéis e fotografias. Entre elas, Helena encontrou algo que fez seu coração acelerar. Uma foto de Marina Duarte com uma criança no colo, mas dessa vez, a criança tinha traços muito semelhantes aos de Tomás. Miguel aproximou-se, examinando. Isso não pode ser coincidência. Helena revirou os papéis e encontrou um pedaço de caderno, com a caligrafia trêmula de Aderbal. Eles mentem desde o começo. A criança não morreu. Ela cresceu entre eles. Mas não sabe quem é. Antes que pudessem discutir, ouviram passos do lado de fora. Helena apagou a lanterna e fez sinal para que Miguel ficasse em silêncio. Pela fresta da porta, viram uma figura entrar, Amara. Ela olhou ao redor, pegou a pilha de papéis que restava sobre a mesa e os colocou numa sacola. Ao se virar, viu Miguel e Helena. Não pareceu surpresa. Vocês não deviam estar aqui, disse ela, com firmeza. O que Aderbal sabia, Amara? Questionou Helena. Sabia demais. A voz dela tremia, mas não pelos anos. Era medo. E agora vocês também sabem. Ela passou por eles e saiu, deixando para trás apenas uma frase enigmática. O cais sempre devolve o que o mar não consegue esconder. Naquele mesmo dia, de volta à mansão, um envelope sem remetente foi colocado sob a porta principal. Dentro, havia apenas uma frase, recortada de jornal e colada em um papel. A próxima onda leva um de vocês. O aviso era claro. Alguém estava tentando calar a família antes que o segredo viesse à tona. Capítulo 11 – A amizade quebrada. Naquela noite, a tensão na mansão era tão densa que parecia se infiltrar nas paredes. Aurora jantava sozinha no salão, comendo devagar, enquanto os filhos trocavam olhares carregados de desconfiança à distância. Desde o acidente de Aderbal, ninguém dormia tranquilo. No dia seguinte, Júlia decidiu confrontar Aurora diretamente. Encontrou a mãe no jardim de inverno, regando orquídeas como se nada tivesse acontecido. Quem era Marina Duarte para você? Perguntou, sem rodeios. Aurora pousou o regador, mas não levantou o olhar. Uma amiga. Há muito tempo. Só isso? Uma amiga que me traiu. Júlia deu um passo à frente. Traiu como? Aurora respirou fundo, como se escolhesse cada palavra com cuidado. Marina e eu crescemos juntas. A mãe dela, Dona Elvira, era costureira da minha família. Mas ela não era como as outras meninas da vila. Tinha uma beleza perigosa. Sabia encantar. E sabia usar isso. Júlia permaneceu em silêncio, esperando. Eu a levei para dentro desta casa como dama de companhia quando tinha 20 anos. Foi minha escolha. Minha confiança. Mas ela se aproximou de Ernesto. Demais. Os olhos de Júlia se estreitaram. Está dizendo que eles... Aurora olhou diretamente para a filha, o tom gelado. Estou dizendo que, 9 meses depois, nasceu uma criança que ela dizia ser minha afilhada. E que tinha os olhos exatamente iguais aos de Ernesto. Júlia sentiu um frio subir pela espinha. E essa criança foi criada como filha dela. Mas quando Marina desapareceu, Aurora fez uma pausa dramática. O destino daquela criança mudou. Desapareceu? Repetiu Júlia. Ou foi desaparecida? Aurora não respondeu.
Virou-se para podar uma folha seca, como se o assunto estivesse encerrado. Mais tarde, na biblioteca, Helena encontrou Júlia folheando antigos álbuns de fotos. Entre as páginas, havia recortes de jornal plastificados. Um deles trazia a manchete: jovem desaparece misteriosamente após briga com herdeira de tradicional família. A foto mostrava duas mulheres na rua, uma delas era claramente Marina, a outra, Aurora, jovem, com expressão furiosa. Onde conseguiu isso? Perguntou Helena. Estava escondido no fundo de um álbum, atrás de uma foto do aniversário de papai. Júlia passou o recorte para Helena. A data é de 2 semanas antes do meu nascimento. Helena leu a matéria. A reportagem dizia que testemunhas ouviram uma discussão alta na noite anterior ao sumiço, e que a mãe de Marina acusava alguém poderoso de envolvimento. No verso do recorte, uma anotação a lápis: se eu cair, ela cai comigo. MD. Enquanto isso, Miguel descia do sótão com uma caixa de madeira. Lá dentro, encontrou cartas trocadas entre Aurora e Dona Elvira, a mãe de Marina. As primeiras eram amistosas, cheias de cumprimentos e agradecimentos. Mas, a partir de certo ponto, o tom mudava, ameaças veladas, cobranças de dinheiro, e frases como: você sabe que ele não é seu. Miguel guardou as cartas e desceu as escadas decidido a mostrar aos irmãos. Mas quando entrou na biblioteca, encontrou Helena e Júlia, em silêncio, encarando a última foto que restava no álbum. Era Aurora e Marina, abraçadas, num retrato sorridente. E na frente das duas, um bebê de vestido azul. O mesmo vestido que estava na caixa de sapatos. Capítulo 12, o diário de Ernesto Torres. O sótão da mansão sempre foi um lugar abafado, impregnado com o cheiro de madeira antiga, livros esquecidos e o sal que o vento trazia pelas frestas. Era ali que Miguel, determinado a entender a ligação entre Aurora, Marina e o vestido azul, resolveu continuar a busca. Entre malas de couro, baús de viagem e caixas de louça quebrada, encontrou um móvel baixo, com uma gaveta escondida atrás de uma pilha de mantas. Ao puxá-la, sentiu a resistência de algo pesado. Lá estava, um caderno de capa preta, encapado com tecido grosso e o nome Torres gravado à mão. O diário não tinha datas precisas, mas a escrita era inconfundível. A caligrafia reta e contida de Ernesto Torres, o patriarca silencioso que todos julgavam alheio aos dramas domésticos. Miguel se sentou no chão e começou a ler. Aurora insiste em manter a menina longe da vila. Diz que é para protegê-la, mas vejo medo em seus olhos sempre que alguém pergunta sobre Marina. Não sei se ela teme a verdade ou a própria consciência. Virando as páginas, o tom ficava mais pessoal. Marina veio à mansão com o vestido azul que ela mesma costurou. Pedi que posasse com a criança para um retrato. Aurora assistiu de longe, os punhos fechados. Depois, disse-me que aquela fotografia nunca poderia ser vista por ninguém de fora. Miguel franziu o senho. A mãe de Marina veio me procurar. Disse que, se algo acontecesse à filha, ela contaria tudo à imprensa. Aurora soube, e a partir daquele dia, Marina nunca mais foi vista. E então, um trecho rabiscado, como se Ernesto tivesse tentado apagá-lo. O bebê não era dela. Não era de Aurora. E talvez nem fosse meu. O coração de Miguel disparou. Ele virou mais algumas páginas e encontrou uma anotação ainda mais perturbadora. A criança do vestido azul cresceu nesta casa. Não sabe quem é. E quando souber, o que restará de nós? Miguel desceu com o diário nas mãos e chamou Helena e Júlia à biblioteca. As duas ouviram em silêncio enquanto ele lia os trechos principais. Ele sabia de tudo, disse Helena, a voz tensa. Sabia sobre Marina, sobre o vestido, sobre o sumiço. Júlia, com as mãos entrelaçadas, perguntou. E quando ele diz que a criança cresceu aqui, ele está falando de quem? Antes que Miguel respondesse, Tomás entrou na sala, ofegante. Vocês precisam ver isso. Agora. Conduziu-os até a parede lateral da capela, onde a chuva recente havia corroído parte do reboco.
Ali, meio enterrado, havia um pequeno embrulho envolto em plástico. Tomás o puxou e revelou o conteúdo. Fotografias antigas, Marina com várias crianças diferentes, em lugares da mansão, mas sempre ao fundo. Ernesto, observando. Uma delas mostrava claramente a figura de Aurora atrás de uma cortina, vigiando a cena. Helena olhou para o diário nas mãos de Miguel. Ernesto registrou tudo. Mas, por quê? Miguel respondeu, olhando fixamente para a foto de Aurora espiando. Porque ele sabia que, um dia, isso viraria prova. E que essa casa ia se voltar contra ela. Capítulo 13, Sangue no vestido. O vestido azul, até então guardado como uma lembrança estranha, estava sobre a mesa da biblioteca. A luz amarelada do lustre fazia o tecido reluzir em alguns pontos, mas, na barra e no lado esquerdo, havia manchas escuras, já desbotadas pelo tempo. Desde que Júlio recuperara da caixa de sapatos, ninguém tinha coragem de examiná-lo de perto. Naquela noite, Helena decidiu que era hora. Trouxe uma lupa de aumento do escritório e um par de luvas brancas. Júlia ficou em pé ao lado dela, como se quisesse, e ao mesmo tempo não quisesse, ver o que encontrariam. Miguel se manteve encostado na estante, os braços cruzados. Helena passou a lupa sobre a barra do vestido. Não é ferrugem, murmurou. E não é mancha de vinho. Então é o quê? Perguntou Júlia, com a voz mais baixa que o normal. Sangue. Helena disse sem rodeios. Mas envelhecido. Oxidado. O silêncio caiu pesado sobre os três. Como tem tanta certeza? Questionou Miguel. Helena levantou a lupa e apontou. A tonalidade acastanhada, as bordas irregulares, e esses pequenos pontos mais escuros no centro. É sangue seco, provavelmente de mais de 30 anos. Júlia sentiu um arrepio percorrer-lhe a nuca. Mas, se o vestido era de uma criança, de quem é esse sangue? Helena respirou fundo. Pode ter sido de um corte, ou de algo pior. Miguel quebrou o silêncio. Quando encontrei a caixa em São Tiago das Areias, a mulher que me entregou disse que o vestido contava a história que ninguém teve coragem de falar. E por que não contou isso antes? Helena virou-se bruscamente. Porque eu não sabia em quem confiar. Miguel encarou Júlia. E ainda não sei. Helena retirou cuidadosamente o vestido da mesa e o colocou sobre um lenço limpo. Então, percebeu algo que antes passara despercebido. Na costura interna da barra, havia um pequeno rasgo. Introduziu a ponta da lupa e puxou, revelando um pedaço de papel dobrado. O papel estava frágil, quase se desfazendo, mas ainda legível. Em letras apressadas. Se encontrarem isso, procurem o quarto sob o chão da capela. A chave está com quem nunca foi convidado para entrar. Júlia levou a mão à boca. Um quarto, debaixo da capela? A chave, murmurou Miguel. Pode estar com Amara. Mais tarde, Helena bateu à porta dos aposentos da enfermeira. Amara abriu devagar, como se já soubesse o motivo da visita. A senhora guardou a chave do quarto sob a capela? Perguntou Helena, direto. Amara não respondeu de imediato. Apenas se virou, foi até uma gaveta e retornou com uma chave antiga, de ferro, colocada sobre a palma da mão. Essa chave não deveria abrir porta nenhuma, se o mundo fosse justo. Ela fechou a mão da Helena sobre o objeto. Mas o mundo nunca foi justo dentro desta casa. E voltou para o quarto, sem dizer mais nada. Helena olhou para a chave e sentiu o peso frio do metal. Amanhã, nós abrimos. Disse, olhando para Miguel e Júlia. E não importa o que encontrarmos. O som do mar ao longe parecia mais próximo do que nunca, como se as ondas estivessem se preparando para carregar o que fosse revelado. Capítulo 14 – O desaparecimento de Clara. A manhã amanheceu pesada, o ar carregado de umidade e um silêncio que parecia suspender até o som do mar. Helena, Miguel e Júlia haviam combinado de abrir o quarto sob a capela naquela tarde, mas o destino trouxe um desvio inesperado. Logo após o café, Amara entrou na sala principal para avisar que uma visita havia chegado.
Atrás dela surgiu uma mulher magra, de cabelos grisalhos presos em um coque simples, o rosto marcado por rugas profundas e um par de olhos vivos que pareciam ter atravessado décadas sem perder nada de vista. Dona Aurora, disse ela, com a voz rouca. Faz tempo. Aurora, que lia junto à lareira, levantou o rosto e arqueou as sobrancelhas. Clara Moraes, pensei que estivesse morta. A sala pareceu prender a respiração. Helena foi a primeira a quebrar o silêncio. Quem é ela? Minha governanta, nos anos 80, respondeu Aurora. Mas sumiu de um dia para o outro. Clara deu um sorriso curto. Fui embora porque vi mais do que devia. Ela caminhou até o centro da sala, sem medo, e encarou Aurora. Vim porque ouvi falar do acidente com o velho Aderbal. E sei que vocês estão remexendo o passado. Talvez seja a hora de contar o que aconteceu com a outra criança. Miguel se adiantou. Outra criança? O nome dela também era Clara, disse a mulher, com a voz firme. E não era minha filha. Tinha uns 4 anos quando chegou à mansão. Ninguém dizia de onde vinha. Só que era hóspede temporária. Mas a tratavam como se fosse parte da família. Júlia franziu a testa. Nunca ouvimos falar de nenhuma Clara aqui. Por que ela desapareceu? Respondeu a governanta. E no dia seguinte, todos os retratos e lembranças dela sumiram como se nunca tivesse existido. Helena se inclinou para a frente. Quando foi isso? No mesmo verão em que Marina Duarte desapareceu. Aurora, até então calada, pousou o livro e falou com frieza. Clara está inventando. Sempre teve imaginação fértil. Mas a ex-governanta não recuou. Eu vi as duas brincando no jardim na tarde anterior. E à noite, ouvi gritos vindos da ala leste. Quando subi, Aurora estava no corredor, trancando a porta do quarto de hóspedes. A tensão se espalhou pela sala. Miguel perguntou. O que aconteceu depois? No dia seguinte, disseram que a menina havia sido levada para viver com parentes. Mas não havia mala, nem carta, nem nada. Só o vestido azul da criança pendurado no varal da lavanderia, com uma mancha escura na barra. Júlia trocou um olhar rápido com Helena. Elas sabiam exatamente que vestido era esse. Antes de sair, Clara Moraes deixou um envelope sobre a mesa. Encontrei isso há anos, mas nunca tive coragem de entregar. Agora, já não tenho nada a perder. Quando abriram, havia uma fotografia amarelada, Marina, Aurora e 2 crianças. Uma delas, Miguel reconheceu como ele mesmo, ainda bebê. A outra, uma garotinha ruiva, de vestido azul, que nenhum deles lembrava de ter visto. No verso, em letras minúsculas. Marina, Clara e... O ponto de interrogação parecia mais uma ferida aberta. Capítulo 15, O Homem da Fotografia. A fotografia deixada por Clara Moraes foi examinada com o cuidado de quem manipula uma prova de crime. A imagem, amarelada e com as bordas gastas, mostrava Marina e Aurora lado a lado, a luz do fim de tarde iluminando seus rostos. Entre elas, as 2 crianças, Miguel bebê e a garotinha ruiva de vestido azul, olhavam em direções opostas, como se não pertencessem ao mesmo instante. Mas havia mais. No canto direito, parcialmente encoberto por sombra e folhagem, um homem observava a cena. Estava de perfil, usando camisa branca com as mangas dobradas e chapéu de aba curta. Mesmo borrada, a figura transmitia algo incômodo, a postura atenta, quase tensa, de quem não queria ser notado, mas não conseguia disfarçar o interesse pelo que via. Helena segurou a foto contra a luz para realçar os contornos. Vocês estão vendo o que eu estou vendo? Miguel assentiu. Não é nosso pai. O corpo é mais magro, a postura é diferente. Júlia franziu os olhos, tentando buscar memórias. Eu já vi esse homem antes, só não lembro onde. Foi Clara Moraes quem quebrou o impasse. Ele se chamava Anselmo Furtado. Trabalhava como carpinteiro no vilarejo, mas vinha à mansão com frequência. Dizia que era para fazer reparos, mas sempre aparecia quando Marina estava por aqui. Aurora,
que permanecia calada no canto, ergueu o olhar como se aquele nome tivesse atravessado décadas para feri-la. Anselmo não importa. Ele morreu no mar. Morreu? Perguntou Miguel. Ou foi morto? A velha matriarca não respondeu. Mais tarde, já sem a presença de Aurora, Clara contou o que sabia. Anselmo era próximo de Marina. Próximo bastante para muitos na vila comentarem que ele poderia ser pai da menina ruiva. Helena respirou fundo. E se a ruiva for a Clara que você mencionou, e não apenas uma hóspede temporária? Pode ser. Clara olhou para eles com seriedade. Mas nunca saberão a verdade sem ir à casa velha de Anselmo. Fica na estrada para o farol. Está abandonada desde a morte dele, mas ouvi dizer que algumas coisas dele ainda estão lá. À noite, Helena, Miguel e Júlia seguiram até a casa abandonada. O vento do mar uivava entre as paredes frágeis, e o piso rangia sob cada passo. Na sala principal, havia um armário trancado com cadeado enferrujado. Miguel arrombou com um chute. Dentro, encontraram ferramentas antigas, pedaços de madeira e uma pequena caixa de metal. Helena abriu e retirou um maço de fotografias e cartas. As fotos mostravam Marina e a menina ruiva em diferentes pontos da mansão, no jardim, no trapiche, na cozinha. Em nenhuma delas Aurora aparecia. Já as cartas, amareladas e com o selo do correio de Vila Antares, eram endereçadas a MD. Uma delas dizia: ela não é segura ali. Sei que vai tentar levá-la, mas tenha cuidado. Eles não vão deixar barato. No rodapé, a assinatura, AF. De volta à mansão, Helena colocou a carta sobre a mesa, diante de Aurora. Quem não é segura ali? Aurora olhou para o papel e, com um leve tremor na voz, respondeu: a criança que todos esqueceram, mas que eu nunca deixei de lembrar. E antes que alguém perguntasse, completou: e ela não era filha de Marina. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som do mar batendo forte contra o penhasco, como se tentasse levar aquela verdade para sempre. Capítulo 16 – O teste de DNA. Helena passou a noite inteira acordada. Entre as cartas encontradas na casa de Anselmo e a frase de Aurora sobre a criança que todos esqueceram, ela já sabia que não adiantava tentar amarrar a história apenas com memória e suposições. Precisava de algo frio, definitivo. Na manhã seguinte, reuniu todos na biblioteca. Aurora foi a única que não apareceu, preferindo tomar sol no jardim, como disse com ironia. Helena, de pé, falou sem rodeios. Não dá mais para viver nessa casa cheia de meias-verdades. Vamos fazer um teste de DNA. Todos nós. Miguel, sentado com os braços cruzados, soltou um riso curto. E você acha que a mamãe vai permitir? Não estou pedindo permissão. Helena abriu uma pasta e mostrou os kits de coleta que conseguirá na noite anterior com um médico amigo da vila. Vai ser simples. Um cotonete, alguns segundos e pronto. Júlia pareceu hesitar. E se descobrirmos algo pior do que já sabemos? Melhor enfrentar do que viver imaginando. Helena estendeu o kit para ela. Tomás, curioso, foi o primeiro a aceitar. Fez a coleta e entregou de volta. Miguel veio em seguida, sem dizer nada, mas com o maxilar travado. Júlia, com mãos trêmulas, completou o procedimento. Por último, Helena fez o seu. E Aurora? Perguntou Miguel. Helena sorriu de lado. Já cuidei disso. A Mara me deu um fio de cabelo dela, retirado da escova no quarto. 3 dias depois, os resultados chegaram em envelopes separados. Helena sugeriu abrirem juntos, mas Miguel não esperou. Rasgou o seu e começou a ler. O silêncio foi quebrado pela voz grave dele. Não há compatibilidade genética com Aurora, nem com Ernesto. Júlia, com o coração disparado, abriu o seu. As mãos tremiam tanto que o papel quase escapou. Leu rapidamente e depois olhou para os outros, atônita. Também não sou filha deles. Tomás abriu o dele, e a reação foi diferente.
sou filho biológico de Aurora, mas não de Ernesto. Helena respirou fundo antes de abrir o seu. Eu sou filha de Aurora e Ernesto. A única biologicamente legítima segundo o documento. O resultado final, compilado no laudo, deixava claro. Helena, filha de Aurora e Ernesto. Tomás, filho de Aurora e pai desconhecido. Miguel, filho de pais desconhecidos, sem vínculo biológico com Aurora ou Ernesto. Júlia, filha de pais desconhecidos, sem vínculo biológico com Aurora ou Ernesto. O impacto foi imediato. Miguel se levantou, encarando Helena. Então a história do filho trocado não é só sobre um. É sobre dois. Júlia olhou para ele, com a voz embargada. E talvez, sobre três, se contarmos o pai de Tomás. Helena fechou o envelope, decidida. Agora a questão não é mais só quem foi trocado. É por quê. E quem fez isso? Do jardim, Aurora observava pela janela, imóvel. Quem a visse poderia jurar que ela sorria, como se tivesse esperado anos para que aquele momento acontecesse. Capítulo 17 – A noite do incêndio. A tempestade daquela noite parecia repetir outra, muito mais antiga. Enquanto o vento assoava as janelas da mansão e o mar rugia contra o penhasco, Helena reuniu os irmãos na biblioteca. Sobre a mesa, além dos resultados de DNA, estavam as cartas de Anselmo, o vestido azul e a fotografia da garotinha ruiva. Está na hora de falar do incêndio, disse Helena, olhando para cada um. Aquele que aconteceu há 32 anos, no armazém da beira do cais. Miguel se inclinou para a frente. Foi na mesma semana em que Marina desapareceu. Júlia completou. E segundo o diário de Ernesto, o bebê não era seguro ali. Tomás, que até então permanecia em silêncio, pigarreou. Eu me lembro de algumas coisas. Todos se viraram para ele. Eu tinha uns 5 anos. A Aurora me mandou ficar no quarto, mas à noite, vi luz no horizonte. Era o armazém. Pegando fogo. E Tomás hesitou, como se estivesse puxando um fio de memória que sempre evitou. Vi a Aurora voltando pela estrada. Com um embrulho nos braços. Ela estava molhada, e tinha sangue na barra da saia. Um silêncio denso se instalou. E o que tinha no embrulho? Perguntou Helena. Não sei. Ela subiu direto para o quarto da ala leste. Depois, nunca mais entrei lá. Mais tarde, Helena foi até a Aurora. Encontrou a mãe sentada na poltrona, olhando fixamente para o fogo na lareira. O que aconteceu naquela noite, mãe? A Aurora não desviou o olhar. Eu salvei o que pude. E o que a senhora salvou? Algo, ou alguém, que vocês não estão prontos para saber. Helena se aproximou. 2 dos meus irmãos não são seus filhos. O senhor Ernesto sabia. Marina desapareceu. O armazém queimou. Se a senhora não falar, nós vamos descobrir sozinhos. A Aurora virou o rosto, e por um momento Helena viu o cansaço real em seus olhos. Às vezes, filha, proteger é o mesmo que mentir. Naquela noite, Tomás não conseguiu dormir. Foi até a varanda, acendeu um cigarro e observou o mar. Foi então que percebeu uma luz distante, piscando no cais velho, o mesmo lugar onde Aderbal havia caído dias antes. Algo nele dizia que não era coincidência. No dia seguinte, antes mesmo do sol nascer, Helena e Miguel seguiram para o cais. Encontraram marcas recentes de pegadas na areia, levando até o galpão abandonado. Lá dentro, no meio do chão chamuscado, havia um brinquedo derretido, uma boneca de pano com um dos olhos queimados. Na parte de trás, costurado com linha vermelha, um nome, Clara. Helena e Miguel se entreolharam. O fantasma da garotinha ruiva parecia estar mais vivo do que nunca. Capítulo 18 – Vozes na parede. A mansão parecia respirar diferente naquela madrugada. As janelas estalavam com o vento e o som do mar vinha abafado, como se a casa inteira estivesse segurando o fôlego. Helena acordou com um ruído irregular vindo do corredor da ala leste, um som oco, repetitivo, como passos abafados ou algo batendo contra a madeira.
Vestiu um hobby e saiu para investigar. Ao passar pela parede onde começava o corredor, sentiu um sopro frio, embora não houvesse janelas abertas. Encostou o ouvido na madeira e ouviu algo. Um som distante, ritmado, como se alguém murmurasse. Chamou Miguel e Júlia. Minutos depois, os três estavam de pé diante da mesma parede, lanternas na mão. Tomás, sonolento, apareceu logo em seguida. Vocês também ouviram? Perguntou Helena. Sim, respondeu Miguel, aproximando o ouvido. É como se viesse de dentro, não de trás. Tomás bateu com os nós dos dedos. O som devolvido era mais leve, mais oco do que deveria. Tem espaço aqui. Um vão. Júlia olhou para a base da parede e percebeu um desnível na madeira. Puxou com força e a placa se soltou com um rangido, revelando uma abertura estreita. O ar que escapou era frio e carregado de um cheiro rançoso, de mofo e sal. Com lanternas, começaram a avançar pelo espaço. Era um corredor estreito, escondido entre as paredes da ala leste e o exterior da mansão. No chão, um tapete fino e gasto, nas paredes, riscos feitos com carvão, desenhos infantis de barcos, flores e uma figura de vestido azul. No final do corredor, encontraram um pequeno cômodo improvisado, um colchão fino, uma manta velha, um baú com brinquedos antigos e uma caixa de madeira. Helena abriu a caixa e, dentro, havia objetos que gelaram todos. Um par de sapatos infantis, muito pequenos. Uma concha azul idêntica à de Júlia, mas quebrada ao meio. Um caderno de capa rasgada, com páginas cobertas por frases curtas e desenhos. Miguel folheou o caderno. As primeiras páginas eram simples, com letras trêmulas. Hoje me deram pão. Hoje vi o mar da fresta. Hoje ele não veio. Mais adiante, uma frase repetida várias vezes, quase obsessivamente. A mamãe disse para eu não fazer barulho. Helena sentiu um arrepio. Isso foi escrito por uma criança. Júlia apontou para o último desenho no caderno, 4 figuras de mãos dadas. 2 eram altas, 2 pequenas. Uma das pequenas usava vestido azul. A outra tinha cabelo preto curto e segurava o que parecia ser uma boneca queimada. Tomás se afastou, pálido. Isso é aqui. É essa casa. Antes que pudessem falar mais, ouviram passos vindos do corredor principal da mansão. A luz fraca de uma vela se aproximou. Era Aurora. Parou diante da entrada do espaço oculto e, sem se abalar, disse apenas: Então vocês encontraram o quarto da parede. Capítulo 19 – O corpo no poço. Aurora não parecia surpresa por eles terem encontrado o quarto oculto. Segurava a vela como se fosse uma extensão da própria mão, e sua sombra, projetada na parede, se alongava e tremia como se também tivesse vida. Vocês querem respostas? Disse, olhando de um a um. Então vão ter que encarar o lugar onde o silêncio o foi selado. Sem esperar, virou-se e começou a caminhar pela casa até a porta dos fundos. O vento frio da madrugada entrou junto com o cheiro do mar e da vegetação úmida. Aurora seguiu pelo jardim lateral, os filhos atrás, até chegar a um canto da propriedade onde o mato crescia alto demais. Ali, escondido sob uma tampa de madeira quase podre, havia um poço antigo, com bordas de pedra cobertas de limo. Aurora entregou a vela a Miguel. Acendam mais luzes. Quero que todos vejam. Helena, com uma lanterna, iluminou o interior do poço. A água refletiu de forma opaca, mas o feixe revelou algo sob a superfície, um tecido esgarçado, preso numa pedra, oscilando lentamente. O que é isso? Perguntou Júlia, a voz trêmula. O fim de uma história que vocês começaram a desenterrar, respondeu Aurora. Quando Marina desapareceu, houve consequências. Ela queria levar alguém que não lhe pertencia. E essa casa não perdoa quem tenta roubar o que é dela. Está dizendo que Marina está aí embaixo? Perguntou Tomás, incrédulo. Aurora desviou os olhos para ele. Não. Mas alguém que ela tentou proteger, sim. O silêncio foi rompido apenas pelo som do vento.
Miguel olhou para Helena. Precisamos tirar isso de lá. Com cordas e um balde improvisado, puxaram o que estava preso. Primeiro veio o tecido, um vestido azul, ou o que restava dele. As cores estavam desbotadas, mas era inconfundível. Depois, junto ao vestido, emergiram ossos pequenos, frágeis demais para serem de um adulto. Júlia se ajoelhou, incapaz de conter as lágrimas. É a criança. Aurora permaneceu de pé, impassível. Ela não tinha nome registrado. Só chamávamos de Clara. Helena se levantou, furiosa. E o que aconteceu com ela? Aurora respirou fundo. Ela viu algo que não devia. Algo que poderia destruir todos nós. Miguel apertou os punhos. Então a matou para proteger o quê? A família? A herança? Para proteger vocês, respondeu Aurora, a voz fria como o vento que soprava do mar. Enquanto recolhiam o que restava do corpo, Helena notou algo preso no forro do vestido, uma corrente de prata com um pingente em forma de âncora, quebrada ao meio. Ela reconheceu na hora, o mesmo símbolo gravado na porta do quarto trancado, que Miguel tentará abrir no início. Helena segurou o pingente com força. E isso é a chave. Seja lá o que ainda esteja escondido, está ligado a esse símbolo. Aurora virou-se para voltar à mansão. Amanhã, vocês vão entender o que significa. Mas ninguém dormiu naquela noite. O poço, agora vazio, parecia um buraco aberto também dentro deles, e o vento do mar continuava a soprar como se tentasse sussurrar o que Aurora ainda não dizia. Capítulo 20. Quem é o verdadeiro herdeiro? O amanhecer trouxe um silêncio estranho à mansão, como se até o mar tivesse recuado para ouvir o que estava por vir. Na mesa da sala de jantar, o pingente de âncora quebrada repousava sobre um guardanapo branco, diante de Helena, Miguel, Júlia e Tomás. Aurora não havia descido para o café. Amara dissera apenas que a senhora estava trancada no quarto, revisando papéis. Helena passou o dedo pela borda irregular do pingente. Esse símbolo não está só na porta do quarto trancado. Eu o vi também no porão, gravado num caixote que ninguém nunca abriu. E no caderno da criança, acrescentou Júlia. Ela desenhou essa âncora várias vezes. Miguel, que parecia mais inquieto do que nunca, bateu a mão na mesa. Então vamos abrir. Hoje. Antes que Aurora tenha tempo de esconder mais alguma coisa. Foram até o porão, lanternas e ferramentas em mãos. No canto mais escuro, entre velhas malas e móveis cobertos de poeira, encontraram o caixote de madeira com o símbolo da âncora talhado na tampa. Havia um cadeado de ferro, já corroído. Tomás, com uma barra de ferro, arrebentou-o num único golpe. Dentro, não havia objetos comuns, mas sim um cofre de metal com fechadura dupla, uma chave e um mecanismo de combinação. Helena retirou a corrente do pingente e percebeu que a ponta quebrada era, na verdade, a chave. Ao inseri-la, ouviram um clique. Miguel girou o disco da combinação, testando datas importantes da família. Ao colocar o ano de 1989, o ano do incêndio no armazém, o cofre se abriu. Lá dentro, encontraram uma pasta com certidões de nascimento e adoção. Fotografias antigas, algumas rasgadas. Um testamento datado de 1985. E uma carta escrita por Ernesto Torres, nunca enviada. Helena abriu a pasta de documentos. As certidões mostravam algo devastador. Miguel e Júlia tinham sido registrados em cidades diferentes, mas no mesmo dia. Em ambas, o nome dos pais biológicos havia sido rasurado e substituído. Isso é falsificação, disse Júlia, com a voz embargada. Miguel apontou para outra certidão. E essa aqui é do Tomás. Mas o pai registrado não é Ernesto. É Anselmo Furtado. Tomás ficou pálido. O homem da fotografia. Helena pegou o testamento antigo. O texto indicava que, na ausência de Aurora, o herdeiro legítimo de toda a propriedade seria o filho de Anselmo Furtado e Marina Duarte. Todos se entreolharam. Júlia foi a primeira a falar. Então,
O verdadeiro herdeiro não é nenhum de nós que carregamos o sobrenome Torres de Almeida. É alguém que, talvez, nem saiba disso. Miguel abriu a carta de Ernesto. Reconheceu de imediato a letra contida e firme. Se estiver lendo, é porque Aurora não conseguiu apagar tudo. Procure pela criança de vestido azul. Não importa o nome que ela use hoje, é ela quem carrega o direito e o peso desta casa. E com ela, virá a verdade sobre o que fizemos. O vento do mar bateu forte contra as janelas, como se quisesse arrancar aquelas palavras da sala. Helena fechou a carta lentamente. Então não é sobre dinheiro. É sobre quem sobreviveu para herdar a verdade. E, pela primeira vez, todos compreenderam. Encontrar o verdadeiro herdeiro significava encarar a história inteira. Inclusive o que cada um estava disposto a esconder para sempre. Capítulo 21. O Pacto dos Sobreviventes. A carta de Ernesto ainda estava sobre a mesa, o papel amarelado tremendo levemente sob a corrente de ar que passava pelas frestas da janela. Ninguém se movia. O peso da revelação, de que o verdadeiro herdeiro poderia ser a criança de vestido azul, os prendia tanto quanto as paredes daquela casa. Helena foi a primeira a falar. Se essa carta cair em mãos erradas, não vai sobrar nada para ninguém. Nem nome, nem casa, nem segurança. Miguel, de braços cruzados, olhou para os outros. Então qual é o plano? Esconder e fingir que não encontramos nada? Não, disse Júlia, firme. Guardar. Até termos certeza de onde ela está, e de que podemos falar sem sermos calados como Marina foi. Tomás, que permanecia calado desde que viu o nome de Anselmo furtado na certidão, respirou fundo. Vocês não entendem. Se isso for verdade, eu posso ser meio-irmão dessa criança. Isso significa que, qualquer que seja verdade, Aurora vai querer me usar como ponte ou como isca. Helena se aproximou da lareira e atirou um punhado de cinzas sobre as chamas, observando as fagulhas subirem. Então fazemos um pacto. O que está dentro desse cofre não sai daqui. Não para Aurora. Não para Amara. Não para ninguém. Miguel franziu o senho. E se alguém de nós quebrar o pacto? Então todos caem juntos, respondeu Helena. E todo mundo perde. Júlia pegou o testamento antigo e a carta de Ernesto. Guardou-os dentro de uma pasta e trancou no cofre novamente, devolvendo a chave pingente a Helena. Só abrimos isso de novo quando tivermos a prova de que a criança sobreviveu. Naquela noite, reuniram-se na cozinha para selar o acordo. Não houve brindes nem palavras bonitas. Apenas o silêncio cúmplice de quem sabia que, a partir dali, ou permaneceriam unidos, ou seriam destruídos um a um. Enquanto se retiravam, um ruído sutil ecoou do corredor. Todos se viraram, mas não viram nada. O que não perceberam foi que, no andar de cima, Aurora observava do alto da escada, as mãos apoiadas no corrimão. Ela não precisava ouvir as palavras para saber, seus filhos tinham feito um pacto. E na expressão fria da matriarca, havia algo entre desprezo e satisfação. Capítulo 22. A traição de Helena. Os dias seguintes foram tensos, cada um tentando agir como se o pacto fosse sólido, mas o peso das verdades não ditas começava a deformar o silêncio. Miguel percebeu primeiro. Helena passava longos períodos fora da mansão, sempre voltando com desculpas vagas sobre visitas ao advogado ou compras na vila. Numa tarde nublada, Miguel decidiu segui-la discretamente. Viu quando ela saiu pelo portão lateral, usando um chapéu simples e óculos escuros, e desceu pela trilha que levava ao mirante. Lá embaixo, estacionado à sombra de um eucalipto, um carro preto a esperava. Helena entrou sem hesitar. Miguel, de longe, não conseguiu ver o rosto do motorista, mas a postura denunciava a confiança mútua. Ficaram conversando por quase meia hora. Em certo momento, Helena retirou algo da bolsa, um envelope grosso, e entregou ao homem. À noite, durante o jantar, Miguel não aguentou. Algum de vocês sabe com quem a nossa irmã anda se encontrando? Helena ergueu os olhos do prato. Calma. Não é da sua conta. É sim, quando você some para entregar envelopes a estranhos. Miguel inclinou-se sobre a mesa.
Estamos no meio de um pacto, lembra? Júlia arregalou os olhos. Helena, é verdade? Helena pousou os talheres com precisão. Eu fui me encontrar com o Dr. Paredes. Tomás franziu a testa. O advogado do Porto? O mesmo que cuidava das propriedades de Anselmo? Helena assentiu. Ele tem arquivos antigos, registros de compra e venda da casa de Anselmo e da marcenaria. Achei que poderia encontrar algo sobre Marina, ou sobre a criança. Miguel bateu na mesa. E achou? Ou foi vender a nossa história antes da hora? O olhar de Helena gelou. Eu não preciso me justificar. Se não confiam em mim, talvez o pacto nunca tenha existido de verdade. Mais tarde, Miguel invadiu o quarto de Helena enquanto ela tomava banho. Vasculhou a escrivaninha e encontrou uma pasta escondida sob jornais. Dentro, havia cópias de certidões, recibos e uma fotografia inédita. Marina Duarte, Aurora e um homem que ele nunca tinha visto, segurando a criança de vestido azul. No verso, escrito à caneta: propriedade legítima da herdeira. Miguel guardou a foto no bolso e saiu sem fazer barulho. Naquele instante, entendeu, Helena sabia mais do que dizia. E se ela continuasse agindo sozinha, poderia destruir não apenas o pacto, mas qualquer chance de descobrirem a verdade juntos. Capítulo 23 – A confissão de Aurora. Aurora estava sentada na poltrona da varanda, o chale escuro sobre os ombros, olhando o mar como quem lê um livro que só ela entende. O vento frio trazia cheiro de sal e tempestade. Miguel entrou sem pedir licença, a fotografia no bolso queimando contra sua perna. Precisamos conversar, disse ele, fechando a porta atrás de si. Aurora não desviou o olhar da linha do horizonte. Sobre o quê? Miguel colocou a foto sobre a mesa de centro, virada para cima. Sobre isso. Aurora olhou a imagem por alguns segundos, como se já soubesse que um dia ela voltaria. Passou os dedos sobre o rosto de Marina, depois sobre o do homem desconhecido. Onde encontrou? Não importa. Miguel se inclinou para a frente. Quem é ele? E quem é, de verdade, a criança de vestido azul? Aurora respirou fundo, e quando falou, sua voz era mais baixa do que o normal. O nome dele era Elias Furtado. Irmão de Anselmo. Um homem que nunca quis ser visto. Miguel franziu o senho. E o que ele tinha a ver com Marina? Tudo. Aurora fixou os olhos nele. Marina amava Elias, não Anselmo. Foi ele quem a escondeu quando ela engravidou. Mas Anselmo assumiu ser o pai para proteger o irmão. Miguel recostou-se, processando. E a criança? Aurora olhou para o chão. A criança nasceu com um problema no coração. Marina me procurou porque sabia que aqui teria médicos e recursos. Em troca, pediu que eu registrasse a menina como minha afilhada. Eu aceitei, mas não contava que Ernesto descobriria. E o que Ernesto fez? A voz de Miguel era quase um sussurro. Aurora fechou os olhos por um momento, como se revivesse uma dor antiga. Ele disse que aquela criança podia arruinar tudo. Que se a história de Marina e Elias viesse à tona, nossa família perderia o controle sobre metade das terras. Uma noite, enquanto eu dormia, ela desapareceu. Miguel ficou imóvel. Está dizendo que Ernesto... Aurora o interrompeu, a voz firme agora. Estou dizendo que nunca mais vi a criança viva. Mas vi o vestido azul, encharcado e com sangue, pendurado na lavanderia. O silêncio foi cortado apenas pelo bater das ondas contra as pedras. Por que nunca contou isso? Miguel perguntou. Porque eu não sabia quem culpar. E porque, desde aquela noite, Ernesto me fez entender que alguns segredos são mais pesados que a verdade. Ela encarou Miguel com intensidade. Se forem atrás dessa herdeira, preparem-se para destruir tudo que restou do nome Torres de Almeida. Miguel se levantou. Talvez seja exatamente isso que precise acontecer. Capítulo 24 – O leilão da mansão. 2 dias depois da confissão, Helena foi a primeira a ver o envelope pregado no portão principal.
Papel timbrado do cartório municipal, letras grandes e negrito. Edital de leilão público, propriedade número 147, Casa Torres de Almeida. Ela arrancou o papel e entrou na mansão com passos duros, chamando todos para a biblioteca. Em minutos, Miguel, Júlia e Tomás estavam em volta da mesa, lendo a notificação. Isso é loucura, disse Miguel, jogando o edital sobre a mesa. Quem autorizou? A resposta veio antes de qualquer especulação. Aurora entrou na sala com a Mar atrás, a expressão impassível. Eu. Você enlouqueceu? Helena avançou. Essa casa é a única prova física que temos, e você quer vendê-la para algum desconhecido? Aurora sentou-se calmamente. Esta casa já não nos protege. Ela só alimenta fantasmas e intrusos. Antes que ela nos engula por inteiro, prefiro me desfazer dela. Ou prefere se livrar de todas as provas, disse Júlia, cruzando os braços. Fotos, documentos, tudo que está escondido aqui. Tomás, que folheava o edital, apontou para uma cláusula. O leilão é daqui a 10 dias. Isso significa que temos menos de uma semana para tirar qualquer coisa que possa ser importante. Miguel olhou para Aurora, tentando medir se havia provocação em sua decisão. E se recusarmos? Aurora ergueu o queixo. O edital já foi registrado. Se não participarem, ficarão de fora da venda e de qualquer decisão sobre o comprador. Naquela noite, os irmãos se reuniram no quarto de Helena. Não podemos deixar essa casa ir para qualquer um, disse ela. Se cair nas mãos erradas, tudo se perde. O problema é que talvez já esteja nas mãos erradas, rebateu Miguel. Quem garante que Aurora não escolheu o comprador de propósito? Júlia levantou a hipótese mais sombria. E se o comprador for alguém ligado a Ernesto ou a quem quer que tenha tirado a criança daqui? Assim eles enterram a história para sempre. Tomás respirou fundo. Então temos que achar a herdeira antes do leilão. Se ela aparecer, o processo para a venda trava até resolverem a questão de sucessão. Helena assentiu. Concordo. E para isso, vamos ter que abrir o quarto sob a capela. Amanhã. Aurora, no quarto, escutava passos pelo corredor. Amara fechava as cortinas quando a matriarca falou, quase para si mesma. Eles acham que estão correndo contra o tempo. Mal sabem que o tempo sempre foi meu. E sorriu. Capítulo 25, O Último Portão. A manhã seguinte trouxe um céu de chumbo sobre Vila Antares e a mansão parecia segurar o ar, como se soubesse que aquele dia seria o último em que guardaria seus segredos. Os irmãos estavam reunidos diante da capela, a chave antiga que Amar entregará a Helena brilhando fria em sua mão. Depois de hoje, não tem mais volta, disse Helena, olhando para Miguel, Júlia e Tomás. Nunca teve, respondeu Miguel. A porta da capela rangeu ao abrir, revelando o altar coberto por pano branco e o ar úmido que cheirava a sal e pedra antiga. Atrás do altar, o acesso à cripta. E, no fundo, a pesada porta de ferro, marcada com a âncora quebrada. Helena encaixou a chave no ferrolho. O som metálico ecoou como um trovão preso. Empurraram a porta, revelando um corredor estreito que terminava numa sala circular, escavada na rocha. O cheiro era mais intenso ali, uma mistura de mofo e algo adocicado, quase enjoativo. No centro, um baú de madeira escura, reforçado com tiras de ferro. Sobre ele, um envelope amarelado com o selo antigo da família Torres de Almeida. Helena abriu. Dentro, uma única folha. Quem encontrar este baú encontrará também o fim da mentira. A herdeira vive. Ernesto Torres. Miguel puxou o pesado fecho do baú. Dentro, embrulhado em um manto azul, havia uma pequena caixa de metal. Helena a abriu e encontrou uma pasta com documentos, certidões, cartas e uma ficha médica. Júlia pegou a ficha e leu em voz alta. Nome: Clara Duarte Furtado. Nascida em 1985, filha de Marina Duarte e Elias Furtado, viva até 2003, quando foi entregue para adoção em outra cidade sob identidade falsa. Então, ela sobreviveu, murmurou Tomás. Nunca esteve no poço.
Helena retirou uma fotografia recente, tirada claramente de forma clandestina. Mostrava uma mulher jovem, cabelos ruivos presos, carregando uma criança no colo, sorrindo para a câmera. No verso, um endereço escrito à mão. Ela está viva, e tem uma filha, disse Helena. Antes que pudessem decidir o que fazer, passos ecoaram no corredor. Aurora apareceu, apoiada na bengala, o olhar fixo no baú aberto. E então acharam. Por que mentiu esse tempo todo? Helena perguntou, a voz trêmula. Aurora suspirou. Porque às vezes é preciso guardar uma vida longe, até que a casa esteja pronta para recebê-la. Miguel se aproximou. E agora está? Aurora olhou para cada um deles. Agora está. Mas não será minha. Na semana seguinte, o leilão foi cancelado. A notícia da herdeira verdadeira correu pela vila, mas seu nome e rosto permaneceram protegidos. A Casa Torres de Almeida foi formalmente registrada em nome de Clara Duarte Furtado, que decidiu não morar ali, mas transformá-la em um centro cultural e memorial da história da família e da cidade. Na última noite antes de partirem, os irmãos ficaram juntos na varanda, observando o mar. Nenhum deles tinha certeza de como seria o futuro, mas sabiam que, pela primeira vez, não havia mais portas fechadas entre eles. Helena segurava a chave antiga, já enferrujada. O último portão não é o de ferro, disse, olhando para o horizonte. É o que a gente carrega aqui dentro. E deixou a chave cair nas águas escuras do penhasco, onde o mar a engoliu sem devolver. Fim.